Olá, hoje o assunto é suprarrenais ou também a glândula adrenal. E muitas pessoas, assim como eu, provavelmente não sabem que a gente tem essa, esse órgão, que é um órgão físico que a gente tem no nosso corpo e qual a função que ele tem e quanto isso está no comando da nossa vida e das nossas doenças, principalmente. E quando eu entendi, muitas coisas estão relacionadas a isso sobre mim, e eu acredito que muitas pessoas também, nessa busca de se entenderem, de se curarem, talvez ainda precisem olhar mais para essa glândula, que é uma pecinha aqui, que é tão diminuta que a gente não aprendeu a dar valor. A gente aprendeu que tem que tirar a vesícula, que tem que fazer transplante de um órgão e de outro, mas ninguém fala de suprarrenal ou da glândula adrenal. Então, Leôncio, especialista da medicina germânica, novo olhar para todos os órgãos, né? A palavra está contigo. Ok. Então, bom dia para todos que estão participando dessa live e daqueles que ainda vão assistir mais tarde. Então, o tema é suprarrenal. A suprarrenal, ou adrenal, é uma glândula, na verdade, são duas glândulas, e ela fica em cima do rim, né? Ela não fica perto do rim, ela fica grudada no rim. Ela se apoia no rim. E o tamanho dela deve ser mais ou menos o equivalente a um quinto do rim, mais ou menos. E essas glândulas, nós temos duas glândulas, um em cima de cada rim. E essas glândulas, elas basicamente produzem hormônio de estresse, né? Esse é o básico dessas duas glândulas. E elas são ativadas pela pituitária. A pituitária produz um hormônio chamado ACTH, que é adenocorticotrófico, hormônio adenocorticotrófico, que estimula a produção dos hormônios da adrenal. E esse hormônio estimula a produção nas duas adrenais, né? E analisando a medicina germânica na parte desse hormônio ACTH, né, Hammer não conseguiu descobrir qual é o conflito que afeta a ACTH. Mas o conflito é excesso de estresse, né, onde a glândula não conseguiu dar conta disso aí. Uma ocasião eu tratei um sujeito que tinha um tumor na pituitária e tinha hiperprodução de ACTH. Então, ele estava estimulando muito as adrenais a produzir os hormônios. E ele dizia que a adrenal dele não produzia hormônios, né? Então, ele tinha tido um problema nas adrenais, né, que é, destruiu as adrenais dele parcialmente, a ponto de não produzir os hormônios. E como não produzia os hormônios, a pituitária começava a estimular a produção de hormônio. Mas não tinha mais tanta adrenal assim para produzir hormônios. Então, deu perceber, né? Eu tratei do sujeito, ele está bem hoje, está tranquilo, né? Se livrou do estresse, e o estresse insuportável para ele, ele é médico, e ele não suportava bem fazer anestesia. Ele tinha um anestesista que trabalhava para ele nas cirurgias dele, né? É o anestesista do hospital, e o grande medo dele é que o paciente não recuperasse da anestesia, não voltasse à consciência após a anestesia. Esse era o grande estresse dele, né? Então, a cada cirurgia que ele fazia, ele passava um estresse danado. Isso foi destruindo, no fundo, a adrenal dele. Então, nós temos a adrenal composta de dois tecidos diferentes. Um tecido é a medula, que fica dentro da adrenal,
E outro tecido é a casca da adrenal, que é chamada córtex, né? E essa casca também produz hormônios, né? E a adrenal e o medula também produz hormônios. Então, esses hormônios que a adrenal produz, todos eles são produzidos com base no colesterol. Então, as adrenais usam colesterol para produzir cada hormônio que elas produzem. Então, isso é um alerta para aquelas pessoas que tomam estatina, né? O que faz a estatina? Reduz a produção de colesterol. Que os médicos acreditam que é a alta disponibilidade de colesterol no sangue que faz com que ocorram placas nas artérias e veias, né? Placas de gordura. E não é. Ramos já disse isso claramente. O que gera placa de gordura é ulceração das artérias e veias. E essa ulceração tem que ser depois regenerada, e aí entra o colesterol para regenerar. Mas quem já ouviu algumas lives minhas no passado, sabe que o que regenera bem as veias e artérias, que regenera o endotélio das veias e artérias, é a vitamina C natural, que tem em grande quantidade no camu-camu. Então, quando você começa a tomar camu-camu, o corpo começa a baixar o colesterol, né? Porque a vitamina C natural faz o trabalho de recuperar as veias e artérias. E faz isso muito bem, não deixa nenhuma placa de gordura em lugar nenhum. Então, essa visão errada da medicina tradicional sobre o colesterol fez surgir esses remédios tipo estatina que reduzem o colesterol. Só que reduzindo o colesterol traz um monte de problemas para o organismo, né? E as adrenais são diretamente afetadas com isso, porque a matéria-prima das adrenais é exatamente o colesterol. Então, no caso da medula, a medula produz hormônios de estresse, mas principalmente produz dopamina, noradrenalina e adrenalina. A partir da dopamina, a medula produz a noradrenalina, e a partir da noradrenalina, produz a adrenalina. Então, a dopamina é um hormônio de satisfação. Quando você atinge um resultado que você quer, atinge o objetivo, você fica feliz. Essa felicidade é a dopamina que gera, né? Quando você está lá no seu celular, principalmente no TikTok, passando filminho atrás de filminho, dancinha após dancinha, são coisas que você gosta de assistir, você está gerando dopamina. E isso pode gerar um vício em dopamina, que você não sai do celular, né? Trazendo uma série de problemas para a sua vida, né? Então, essa é a dopamina, é um hormônio que nos traz satisfação, né? Quando a gente acerta alguma coisa, o corpo nos dá um prêmio, né? Que é mais dopamina para a gente ficar felizão. O outro hormônio que ele produz é noradrenalina, né? A noradrenalina é um hormônio que, como é que eu podia dizer? Ele afeta, né? Deu um tilt aqui agora. Então, enquanto isso, eu vou falar sobre a dopamina. É, Fale. quanto ela é necessária para a gente avançar na nossa saúde, no nosso trabalho, nos nossos projetos, né? Alguns anos atrás, quando eu não dormia bem, eu fui fazer um monte de exames com fitoterapeuta e ali apareceu que eu tinha pouca dopamina no corpo. Aí tomei por um mês, mas eu investi na qualidade do sono, fiz uma terapia e adotei hábitos diferentes para dormir melhor. E depois disso, agora eu faço o controle volta e meia. Dopamina não sumiu mais do corpo, né? Então, essa é uma das boas percepções da medicina germânica, quando a gente entende o que precisa fazer para que o hormônio se reproduza naturalmente. E o sono de qualidade é o melhor. No caso, quando a adrenal não produz, que nem é o meu caso, eu estava muito no estresse, só querendo trabalhar, trabalhar, trabalhar. Eu não conseguia nem relaxar para dormir. Aí isso causou um estresse contínuo, noites inteiras acordada e muito medo do futuro, medo de envelhecer. Isso quando eu cheguei na menopausa, aquilo tomou o ápice, né?
quando eu conheci a medicina germânica e muitas outras ciências que eu passei a estudar, eu consegui recuperar a capacidade do corpo, de ajudar meu corpo a produzir de novo dopamina e tem muito a ver com entender essa suprarrenal, esse essa pecinha que eu não sabia que eu tinha, né? Então, a gente investir na gente faz muita diferença para quem quer envelhecer com qualidade, que é o meu propósito, né? Uhum. Então, você não tem uma pecinha, você tem duas pecinhas, né? Isso, Uma tá? em cada lado, né? Então, o que eu estava falando, noradrenalina é um hormônio que dá foco, né? E além do foco, ele dá o tônus cardíaco, né? Olha só. O coração bater com mais força. Agora Então, o pergunto para os foco colegas que estão aqui, quem não quer foco? é. É, a minha dor era eu não tenho foco, 500 coisas. Uhum. Então, a noradrenalina dá esse foco, né? Você consegue ter mais atenção nas coisas, consegue se concentrar melhor na situação, porque você está no ambiente de estresse. Você tem que prestar atenção no que está acontecendo à sua volta, né? Senão você vai se lascar mais ainda. Então, esse é o tema dessa noradrenalina. E a adrenalina é o hormônio de luta ou fuga, né? Então, quando você passa por um DHS, ou você luta ou você foge. É a adrenalina que faz isso acontecer. E quando você tem esses hormônios é, em alto volume, né, você começa a ter a sensação do estresse, que é taquicardia, ansiedade, sudorese excessiva. Né? Então, são os temas, e pressão alta, são os temas que você tem quando está em estresse alto. Na verdade, essas quatro características, pressão alta, taquicardia, é, ansiedade e Estresse? não, você está no estresse, né? Ah, Então, você tem tá. ataque cardíaco, pressão alta, você tem ansiedade e sudorese, né? Esses quatro componentes são os componentes que você tem em qualquer doença na sua fase ativa. Porque a fase ativa de uma doença é uma região de estresse. É o estado que a gente chama de simpático-tônico, né? Está tudo acelerado ali. Só que esse estresse que você tem na fase ativa de uma doença, um estado simpático-tônico, não é tão intenso quanto uma doença da adrenal, né? Da medula adrenal. A medula adrenal é mais forte o processo, né? Então, o que acontece quando você tem uma doença? A doença que afeta a medula é estresse insuportável ou estresse inadministrável. É estresse demais para você. Então, quando você tem estresse demais para você, a produção de hormônio da adrenal, da medula, ela é pouca, né? Frente ao estresse que está passando. Então, ela tem que aumentar a produção desses hormônios. E para aumentar a produção, surge o quê? Surge um tumor na adrenal, né? Ali dentro da medula. E esse tumor, então, vai aumentar a produção dos seus hormônios de estresse, né? Dopamina, noradrenalina e adrenalina. Ficando você cada vez com mais taquicardia, né? Pressão alta, sudorese e ansiedade. E essa pressão alta dura no máximo 4 horas, se o teu estresse diminui, né? Se você faz um relaxamento, dorme melhor, etc., o estresse diminui e você começa a reduzir a produção desses hormônios. O efeito deles começam a desaparecer no organismo, porque eles são, entre aspas, digeridos pelo organismo. O metabolismo vai absorvendo aquele hormônio e destruindo eles. Então, uma pressão alta que dura 4 horas é pressão de estresse, né? Uma pressão alta que dura muito mais do que 4 horas, aí é um problema de rim, né? Não da adrenal, mas do próprio rim, do córtex renal, que está com excesso de líquido, né? Aí fica com pressão alta o tempo todo, né? Então, essa parte, né?
O conflito de estresse insuportável é o que gera um tumor na adrenal. O tumor vem da fase ativa. Quando você resolve o conflito, esse tumor é destruído, né? O corpo coloca bactérias para destruir o tumor. E na destruição do tumor vem febre noturna, né? É uma febre baixa, que ocorre à noite, basicamente. Você acorda todo molhado, né? Sem febre. Tem dor e tem inchaço na adenal. Mas como a adenal é pequenininha, você pode sentir a dor leve lá, mas não vai perceber inchaço nenhum, né? Leôncio, uma dúvida que me veio. Como a medicina detecta esse tumor? É como câncer maligno, benigno? Como que É é câncer, tratado? é câncer. É câncer, né? Só que, para saber se é benigno ou maligno, tem que fazer uma biópsia, né? Ou fazer um PET scan. Mas como ainda não é pequenininha, talvez desse tamanho, mais ou menos assim, né? Para você localizar um tumor ali, para poder extrair, é mais complicado que fazer a biópsia num tumor de mama, que a mama está à mão do patologista. Então, ele consegue cavar a agulha e ver com clareza onde é que está aquele tumor. Adenal é mais complicado isso. Então, o processo de biópsia adenal é difícil. Então, não dá para saber se é maligno ou benigno. O que é o maligno? É um tumor que cresce rápido. É um estresse insuportável, muito intenso. Então, o tumor cresce rápido para rapidamente aumentar a produção, né? E um tumor benigno é que cresce devagar. Para germânica, não faz diferença se é maligno ou benigno, né? Para os médicos faz uma baita diferença. O maligno, eles vão querer fazer cirurgia, né? O benigno, não vão fazer cirurgia. E a cirurgia da adrenal, como é um tumor pequenininho, o que os médicos têm medo de tirar só o tumor e sobrar alguma célula que vá contaminar toda a adrenal e contaminar outros órgãos do lado, o rim, etc. O que é uma besteira, isso não existe. Podia tirar só o tumor, mas eles não tiram, tiram toda a adrenal, né? No conceito de que nós temos duas adrenais. Então, não tem problema tirar uma adrenal, a outra dá conta, né? Na cabeça deles dá conta, né? Eu tenho minhas dúvidas, né? Mas a gente consegue sobreviver com uma adrenal só, né? Sem, aparentemente, não muitos problemas. Então, o câncer é esse tumor, é acreditado como câncer, e os médicos, quando vêem um tumor ali, a tendência é retirar a adrenal, né? Aqui falhou um Para aqueles pouquinho a menos internet. avisados, né? Tá tendo um pouco de delay na Tá. internet. Você falou, a gente não consegue ou a gente consegue viver com uma adrenal? A gente consegue viver com uma adrenal, né? Os médicos dizem que não tem nenhum problema. Eu tenho minhas dúvidas, porque a gente nasceu com duas, né? Então, a falta de uma deve fazer falta, deve se manifestar presente em alguma situação, né? E Mas às vezes para o tumor que vem sobreviver, no é, caso de sobreviver, não é o veredito, que não pode sobreviver, sim, mas a qualidade de vida com a gente certeza afeta, sobrevive, né? sobrevive, mas é questão da qualidade, exatamente. Aí, na fase de cura, então, é destruído e é usado bactéria para destruir o tumor. Mas às vezes você entra em recidiva em fase ativa. Aí o tumor começa a crescer, crescer, crescer e fica enorme de grande, né? E produzindo um monte de hormônio de estresse. A sua vida é um estresse 24 horas por dia. Suando, pressão alta, né? Taquicardia e ansiedade. Você pode depois repetir os conflitos? Não sei se para mim ainda para ficar mais claro. Por exemplo, você falou que entra em recidiva, né? É. Quais as Mas o conflito situações que fazem? excesso, então, é estresse excessivo. Ou estresse não administrável, se eu tenho mais exato. Você não consegue lidar com todo aquele estresse. É demais para você lidar com ele. Então, o que o corpo faz? Se você não consegue lidar, vamos botar mais hormônio de estresse para você poder lidar. O hormônio de estresse é para isso, para você lidar. Então, a taquicardia vem
para você ter mais sangue fluindo no seu corpo, para você fugir, correr ou coisa parecida, ou brigar. Te dá pressão alta para você ter mais energia, né? Para o sangue poder circular com rapidez e você ter a energia necessária para agir. Te dá ansiedade, que é medo, né? Da situação, para você ficar bem atento, né? E dá sudorese, né? Para você esfriar o corpo, né? Porque E você está tem pegando fogo. algum exame que, eu não sei se tu consegue resumir isso, algum exame que diga, por exemplo, tua adrenal está crescendo antes que apareça como tumor, antes que faça o PET scan? Algum exame de sangue, algum exame específico por exemplo, os médicos pesquisam, a pessoa tem um problema, eles começam a pesquisar e tentar achar. Tem algum exame assim que a pessoa pode dizer, opa, esse já é um alerta que pode ser adrenal? Eu diria que tem os exames de sangue para você ver o nível de dopamina, adrenalina e noradrenalina, no caso da medula, né? Porque a adrenal ela é estimulada pelo ACTH, né? Pela pituitária. Então, o nível de hormônio da pituitária também te dá uma feedback se a adrenal está sendo forçada a trabalhar ou não. Se ela está sendo forçada a trabalhar, é que tem estresse jogado. Uhum. Então, o ACTH vai estimulando a adrenal a produzir mais hormônio do estresse. Mas chega uma hora que ele não consegue vencer, né? Porque o conflito é forte. O estresse é insuportável. Então, aí vem o tumor. Que Então, se você normalmente, acompanhar o normalmente se baseiam pelo exame fale, do cortisol. Por exemplo, se o cortisol está alto, ou algum exame dá alterado, aí falam de estresse, né? é, mas o cortisol é o próximo capítulo, né? É o córtex cerebral que produz o cortisol. Mas você medindo esses três hormônios e mais o ACTH, eles oscilam de uma faixa de mínimo ao máximo, né? E se você está perto do máximo, quer dizer, você está no limite de administração do seu estresse. Se aparecer um estresse mais alto que aquele limite, vai surgir um tumor. Então, você pode acompanhar por tendência desses hormônios no seu corpo. Se o STH está baixo, a adrenal está produzindo hormônio suficiente. Se ela não tem tumor, então significa que não tem estresse. Se ela tem um tumor, significa que você está lidando com esse estresse, né? Com mais hormônios, né? Ok? Ok, essa é uma aula para a gente assistir. Quem é terapeuta de qualquer área que atende pessoas estressadas, ansiosas, aqui tem bastante pistas para a gente É, sem dúvida. conseguir ajudar a si mesma e as pessoas também, né? Uhum. Então, caso você tenha um tumor e resolva o conflito, ele é destruído. Mas se você fica em recidiva, em fase de cura desse conflito, ou seja, você está curando, mas está relembrando do conflito de estresse administrável, além de destruir o tumor, a glândula adrenal começa a ser destruída, né? E começando a ser destruída, vai baixar a produção desses hormônios, né? E baixa a produção permanentemente, porque a glândula não é recuperada pelo organismo quando ela é destruída, a glândula. O tumor, sim, destrói o tumor, fica tudo em ordem. Mas a glândula, sendo destruída, ela não volta a crescer. Eu tenho experiência de tratamento com auto-hipnose, né? Funciona para regenerar tecidos, né? Tipo essa glândula adrenal, por exemplo, né? Ou regenerar tecidos ou destruir tecidos, destruir tumores, né? Porque alguns tumores, por exemplo, como mioma, né? Ele não sai, ele não regride mais. Ele vem para fortalecer o útero e fica lá fortalecendo o útero. Mas dá para, através de auto-hipnose, você ter um tratamento para reduzir esses tumores, tipo mioma ou qualquer outro tumor que você tenha no corpo que fique permanentemente, como, por exemplo, endometriose. Endometriose é um tumor de ovário que vem para fortalecer o ovário. Então, ele vem e fica grande, né? E fica permanente ali. Mas dá para destruir esse tumor com técnicas de auto-hipnose. Eu já vi isso acontecer. Então, esse é o conceito da medula, né?
São esses estresses de hormônio que ele produz. O outro tecido da adrenal é o córtex, a parte, camada externa, a casca da adrenal. É uma casca fina, mas produz hormônios também. E produz hormônios tudo com base no colesterol. E os hormônios que o córtex produz, né, são o cortisol, né, que é o hormônio que... O cortisol, no fundo, é um corticoide, né, como qualquer corticoide que você toma, como hidrocortisona, por exemplo. E também é um hormônio de estresse. Então, os médicos associam sempre o cortisol alto como estresse, né? Mas os outros hormônios da medula e da córtex também são hormônios de estresse, né? Só que são conflitos diferentes. Então, ele produz o cortisol, produz a aldosterona, que é um hormônio é, regulador eletrolítico, né? Regula sódio e cálcio no sangue, ou sódio e cálcio no rim, de forma a aumentar a pressão, baixar a pressão. E produz os andrógenos, né? Que são os hormônios precursores dos hormônios sexuais. Então, é dali que saem os hormônios masculinos e femininos, né? Que são os precursores disso. Então, o colesterol é necessário para produzir hormônio sexual, é necessário para produzir cortisol, né? E é necessário para fazer uma boa regulação de pressão, né? Que é o aldosterona. E o conflito que afeta o córtex é ter tomado a decisão errada, né? Ter seguido no caminho errado, né? Sabe aquela pessoa que é o turrão, né? Que investe num produto que não dá certo e ele continua insistindo, né? Agora vai, e tenta, e tenta, e tenta, e tenta, né? Esse está no caminho errado, né? Algumas pessoas sentem culpa disso, né? Mas não sai do caminho errado. Aí o corpo tem que agir para tirar aquela pessoa do caminho errado, né? Tirar aquela Exemplificando, pessoa. Leôncio, isso aqui ter tomado a decisão errada, mas a pessoa precisa ter consciência ou ela, mesmo ela tendo certeza? Digamos um casamento. A pessoa sabe que o casamento não tem mais jeito, mas eu vou dar jeito, eu vou, ele vai funcionar, né? Eu tenho consciência de que não tem jeito, mas eu continuo teimando. É nesse sentido. Agora, se eu não tenho Exatamente. consciência, eu continuo acreditando que É, Deus vai fazer um milagre. sim. Então, você continua teimando, né? No caminho errado. Você sabe que está errado, Ah, você mas você não sabe? consegue sair daquele caminho. Ah, essa é a Sabe que está pergunta. errado, Sabe que está errado. Então, tem consciência que sabe que está não errado, tem jeito. Uhum. mas não consegue sair daquele caminho, né? Não consegue sair do caminho. Então, casamento é um tipo, né? Conheço uma pessoa que ficou 15 anos casada, casamento horrível, mas ela não conseguia sair do casamento. Teve uma série de doenças por causa disso. Uma delas foi problema é, é, no, no córtex da adrenal, que teve uma doença ali, né? Então, a doença vem ulcerando o córtex, começa a destruir a casca da adrenal, que produz os hormônios, né, para estresse, né, que é a aldosterona, andrógenos e cortisol. Então, reduz a produção de cortisol. Para quê? Para deixar a pessoa fraca. E o sintoma é fraqueza, né? Pressão Olha só. baixa. Olha Esse é o só, sintoma. povo que reclama de falta de vitalidade na menopausa, É, sim. brigando por Então, coisas impossíveis, né? é. Então, reduz a produção do hormônio para deixar a pessoa fraca, para ela não ficar naquele caminho que ela está insistindo. Esse é o objetivo, né? O corpo é sábio nesse ponto. Então, o objetivo, o propósito é esse, é tirar a pessoa do caminho errado. Claro, as pessoas perfeccionistas, elas têm uma tendência maior de ter problemas no córtex adrenal do que as não perfeccionistas, porque a que é perfeccionista, ela não aceita errar, né? Ela não consegue se perdoar. Então, ela está no caminho errado, né? Então, eu tratei uma pessoa que volta e meia tinha problema de cortisol baixo. Volta e meia tinha conflito de cortisol baixo, porque
tomou a decisão errada. Então, qualquer coisa que ela fazia, que ela achava que era errada, ela vinha com conflito, né? De baixar a produção de cortisol e ulcerava, né, cortisol. Então, ela começava a ter sintomas de pressão baixa, né, fraqueza, aí ia para o hospital, o cara dava cortisol, ou dava hidrocortisona, e tinha que ficar 4 horas lá até a hidrocortisona começar a fazer efeito, para mandar para casa, né? E ela tem que estar tomando sempre hidrocortisona, né? Ela toma para que está baixo o nível de cortisona dela, por causa de muitos conflitos desse tipo. Só que, apesar de ela tomar cortisona o tempo todo, os estresses vêm, né? As decisões erradas vêm, e ela não se perdoa com a decisão errada. Então, ela não enfrenta a sua decisão errada, o seu DHS de tomar a decisão errada. Não enfrentando, fica paralisada, ficando paralisada, a doença vem. E ulcera o córtex adrenal e baixa a produção de cortisol. Então, esse é o efeito que dá esse conflito de ter tomado a decisão errada. Eu já tomei um monte de decisão errada na minha vida, né? Quem Mas eu não, me né? perdoo, Toda né? hora a gente Eu toma não. decisões erradas. Exatamente, né? Então, eu me perdoo por essas decisões, né? Eu sei que foi um aprendizado que eu tive lá. Tudo bem, eu fiz o melhor que eu pude naquela ocasião. Então, o fato de eu fazer o melhor que pude me dá tranquilidade, dizer, ok, tentei do jeito que deu, deu paciência, né? Então, eu nunca tive problema de cortisol baixo, né? Mas já tive problema de estresse. Eu lembro que eu suava demais, né? Eu suava demais, suava cântaros, sem razão nenhuma aparente, mas era, no fundo, estresse, né? Aí fiz uma terapia. O fato de eu suar demais, o meu corpo era frio, minhas pernas eram geladas, pernas inteiras geladas, a minha barriga era gelada, né? E eu encharcava a camisa, usava terno, encharcava a camisa embaixo do braço, né? Aí eu fiz uma terapia física, né? De massagens do tipo shiatsu, com aquecimento através de bolsa de água quente no corpo inteiro, e eu fui começando a retomar o controle da minha temperatura. De forma que, quando eu terminei a terapia, eu entrava no carro no verão, né? Janela fechada, um calor dentro do carro enorme, né? Eu indo lá para visitar um cliente, era gostoso aquele calor, né? Eu não suava, era gostoso aquele calor, né? Porque eu conseguia recuperar esse problema da sudorese, né? E até hoje, raramente eu suo, mas de vez em quando eu suo. Na hora que dá estresse, eu percebo que eu tenho que tirar um casaco, né? Tirar uma blusa, né? Que estou estressado com ela. O suor vem Então, para é esfriar normal a isso. máquina, né? Para esfriar a máquina, exatamente, né? E hoje eu Leôncio, sei, uma se dúvida você que fale, a pessoa que sente muito frio ou muito calor, assim, normalmente tem pessoas que sentem muito frio, outros sentem mais calor do que os outros, né? Isso também tem a ver com essa glândula? eu diria que não, né? A glândula, quando você está com estresse, ele dá sudorese. Sudorese é para baixar a temperatura, né? Uhum. Não é os calorões Baixar nem calor. rapidamente. Então, não necessariamente você sente calor, mas o corpo quer abaixar a temperatura, né? Porque está dentro do estresse, né? Porque você está pegando fogo por dentro, mas não necessariamente está com calor. Então, quando você está suando demais, o melhor caminho é tomar um banho frio, né? Toma um banho frio, acaba o suor, porque a temperatura baixa, né? E o mal-estar que você tem daquela temperatura, aquele suor frio, acaba, né? Então, eu tive já várias vezes sintomas de indigestão, quase vomitar, pressão baixa, etc., e suando frio. Aí eu descobri que, botando uma toalha gelada nas costas, né, e na cabeça, em 15 segundos passava aquele mal-estar. 15 segundos, né? Contar até 15 e o mal-estar passava. A indigestão passava, ânsia de vômito passava, a pressão subia, estava tudo em ordem, né? Então, o estresse causa isso. Sudorese para baixar a temperatura, porque você não está com temperatura alta, mas o corpo precisa baixar a temperatura porque você está pegando fogo por dentro.
Quem tem muito calor, que isso é menopausa, né? Tem os calorões, basicamente, é falta de hormônio, né? Falta de hormônio feminino gera calorões. Então, pela minha prática, a menopausa normal não dá calorão, né? Minha esposa teve menopausa normal, nunca teve calorão. Mas pessoas que têm conflito de perda afetam os ovários e os ovários diminuem a produção de hormônio feminino. E às vezes a diminuição é tão intensa que a mulher entra em menopausa precoce. Quando tem menopausa precoce, sempre tem calorão. Então, são os dois casos que eu conheço, me vem à memória agora, de excesso de calor e Uhum. excesso de suor, né? Sim, a minha pergunta era mais assim, tem pessoas que sentem muito frio. Na Isto, minha pessoa que sente família muito tem frio algumas pessoas que diz que são esfriou lá no friorentas. sul, o É. corpo já fica gelado. Então, quando você está num estresse, na fase ativa de qualquer doença, um dos sintomas do simpático tônico é o suor, a sudorese nas mãos e pés, que esfria mãos e pés. E também tem a redução de sangue na região. Os pés ficam frios, né? Porque o sangue periférico para de circular com tanta facilidade nas mãos e pés. Então você sente frio, né? Nos pés e mãos. E sentindo frio no pé, se encosta o pé na perna, você leva um choque, porque o pé está gelado e a perna não, né? Então, o frio que eu vejo, baixa temperatura nos membros, vem que você está num conflito simpático-tônico, na fase ativa de uma doença. Tem pessoas que estão doenças em fase ativa o tempo todo. O diabético está em fase ativa doença o tempo todo. Então, a tendência é ter frio, pés e pernas, né? Eu Isso, tinha muito frio nas esse- pernas, nos pés, né? o comentário da Luana, que ela é friorenta, o corpo esfria muito, é porque a gente, eu me incluo nessa, porque eu estava pesquisando sobre diabetes, eu digo, eu acho que tem que fazer o grupo de diabéticos anônimos, né, também, né? Porque a gente, mesmo não sendo mais diabética, a fase ativa da diabetes, ela continua vindo, né? Eu tenho dias que o meu corpo esfria, as pés e mãos gelados, né? E eu tive isso a Sim, vida toda, pés e mãos gelados. Desde criança, minhas mãos sempre foram geladas. Só que depois, do tempo pra cá, é só de vez em quando, né? sim. E então a gente mesmo não tendo mais o diagnóstico de diabetes, que nem o caso da Luana também, é, a gente, esse estar em fase ativa do medo das situações que nos causaram diabetes, a gente revive, a gente volta à fase ativa de novo, né? E você tem outras doenças também, né? Qualquer doença que comece no seu corpo, os pés esfriam, mão também. Sim. E nem Então, sempre essa doença a, aparece, né? às vezes nem aparece a doença, né? Ela vem e vai embora sem você perceber a doença, mas fica o sintoma do pé frio, mão fria, né? Uhum. Então, para a Luana, que é muito friorenta, recomendo colocar uma bolsa de água quente de noite, né? Para aquecer os pés. Faz isso toda noite. Depois de um mês, mais ou menos, os pés ficam mais quentes que o normal, né? E passa aquele gelo, né? Vale para a mão também. Você colocar a bolsa de água quente, esquenta a mão, e você fazendo isso repetitivamente, o corpo aprende a não esfriar, né? O seu pé e sua mão. Olha, já tem a resposta Por para ocasião, vários aqui que falaram dos pés gelados. Mas, é, mas se quiser voltar para o assunto do adrenal, obrigada por esclarecer. só para terminar o assunto do frio, eu tinha a barriga muito, muito gelada, então a terapeuta falou, coloque uma bolsa de água quente na sua barriga de noite e só tire quando esfriar a bolsa. Então, eu ficava de noite de pijama, pijama fininho, né? Eu sempre usei pijama fino, nunca usei pijama de pelúcia. E eu colocava uma bolsa a 100 graus em cima da barriga. E não tirava a bolsa. Só ia tirar quando esfriava a bolsa. Ou seja, a minha barriga era tão gelada que aqueles 100 graus não queimava a barriga. O corpo usava aquele calor para se aquecer, né? Depois de mais ou menos um mês, eu comecei a tirar a bolsa no meio sem ela ter esfriado completamente, porque estava me queimando já. Aí esfriava a barriga, colocava de novo. Aí ia até acabar. E quanto mais
tempo passava, mais vezes eu tirava a bolsa de água quente da barriga porque estava queimando. Mas na primeira semana, eu não tirava a bolsa. A 100 graus, o corpo adorava, né? Aquela brasa ali, né? E não queimava a pele. Ele absorvia toda aquela energia, numa boa. Voltando, então, para a adrenal, né? No córtex, então ele ulcera o córtex. Diminui a produção de cortisol, principalmente, e dos outros hormônios também. Diminui a produção de aldosterona e a produção de andrógenos. Para tirar você do caminho errado, né? Você tem que sair na marra do caminho errado. E na fase de cura, você começa a regenerar aquele tecido, né? Só que, como as outras glândulas do mesmo tipo, nós temos testículo, ovário, é, tireoide, essas glândulas, quando ulceram, eles criam cistos, né? Que é, dentro desse cisto tem células germinais da adrenal, do córtex. E em 9 meses, esses cistos amadurecem, né? E se formam parte do córtex. E formando parte do córtex, aumenta a produção de hormônios, né, de estresse. E se você é, tem um conflito muito grande, esse cisto que se forma na adrenal também é grande, proporcionalmente à adrenal, né? E esse cisto amadurecendo, ele vira um córtex a mais, que vai produzir mais hormônios. E aí também, o corpo não faz esse cisto diminuir. Ele não faz esse novo córtex diminuir de tamanho. Então você fica com alta produção de hormônios o resto da vida. E aí tem 3 doenças que você pode ter, né, nessa hora de alta produção de hormônios, que é a doença de Conn, C-O-N-N, doença de Cushing, né, e doença de hirsutismo, né? O hirsutismo é a alta produção de andrógenos, que são os hormônios que geram os hormônios feminino e masculino. E essa alta produção desses andrógenos faz com que a pessoa tenha hipertricose, ou seja, tenha muitos pelos. Então a gente vê mulher com barba, né? A gente embaixo da orelha começa a ser um monte de fios, são fios de barba no fundo, né? Tem alguns casos de pessoas que têm barba no rosto inteiro, na testa, embaixo dos olhos, na bochecha, é problema de hirsutismo, né? É uma deficiência excessiva do córtex adrenal. O outro conflito, a doença de Cushing, é alta produção de cortisol, né? Então, cortisol excessivo, é tomar cortisona o dia inteiro. E pessoas que tomam cortisona o dia inteiro têm os mesmos sintomas. A face fica arredondada, né? Forma um calombo aqui, em cima do atlas, na base do pescoço, um calombo de gordura. O tronco fica grande, os braços ficam finos, pernas finas. Esse é o sintoma de excesso de cortisol, excesso de cortisona. Excesso de cortisona vai ter retenção de líquido também. Então, aumenta a retenção do líquido quando você toma bastante cortisona ou está com alto volume de cortisol. E a doença de Conn é alta produção de aldosterona, que é o regulador da pressão nos rins, né? E esses hormônios, eles têm um processo de equilíbrio. D menos traz um efeito, D mais traz outro efeito. Então, eles ficam regulando ali no meio, né? Como você tem alto volume de aldosterona, você começa a ter problemas de pressão, é, incontroláveis, né? E também esses tumores não saem, eles permanecem lá o tempo todo. Então, por técnicas de auto-hipnose, é possível reduzir esses tumores adrenais para que você venha a normalizar a sua produção de hormônios. Agora, se você
está com ulceração, que diminuiu a sua adrenal, a sua corte adrenal, você vai produzir pouco cortisol, né? Então, a ACTH vai ser produzido em maior volume pela pituitária, para estimular a sua, a sua adrenal a produzir mais hormônio de cortisol. A pituitária não sabe que está faltando glândula ali. E também tem outro detalhe que quando há uma alta produção de cortisol, né, numa adrenal, o pituitário vai perceber que tem bastante cortisol no organismo. Então ele vai produzir pouco ACTH. Produzindo pouco ACTH, ele vai estimular pouco a produção de cortisol. Mas a glândula que está com tumor já está a 1.000 por hora na produção de cortisol. Mas a outra adrenal fica dormindo, né? Por quê? Porque não tem o ACTH para estimular a adrenal. Então, uma tenta compensar a outra, né? Quando uma está subtrabalhando, a outra está superdormindo, né? E tenta dar um equilíbrio no corpo. Isso aí. Se as duas estão subtrabalhando, aí a coisa complica, né? Porque o ACTH vai trabalhar com força para aumentar a produção das duas adrenais. E quando você tem esse tumor no córtex, isso também é um câncer, né? Que vem no córtex da adrenal. É acusado como câncer esse tumor. E não é câncer, é uma adenal maior, apenas isso. E a linha dos médicos com cirurgia é tirar toda a adenal fora. Porque eles acham que se tirar um pedaço do córtex, outro pode sobrar células de câncer que vão se multiplicar, se espalhar, etc. E essa besteirada toda que os médicos acreditam. E como tem outra adenal lá, eles tiram uma sem dó nem piedade, porque tu sabe que tem outra. Quando as duas estão com problema, aí a coisa complica para eles, né? Aí a saída é fazer uma cirurgia localizada na adenal, né? Que faz com laparoscopia ou cirurgia aberta mesmo. Então, esse é o mundo das suprarrenais, né? É só isso. Só, né? Nossa, é um conhecimento mesmo que traz vida, né? É um ouro na nossa vida, né? A É, gente só um entender. detalhe desse, do cortisol. Essa pessoa que eu tratei, que tinha hipocortisolismo, né? Ela carregava uma folha, uma carta da médica para ser lida por qualquer pessoa que estivesse tratando dela. Ela tinha essa carta na bolsa, no porta-malas do carro, sempre disponível. Porque se ela tivesse uma crise de cortisol muito forte, a pressão dela ia baixar ao ponto dela desmaiar, né? E ia empacotar, ia morrer, né? Então, é muito sério você ter problema de cortisol muito baixo. Muito sério. É, eu tive um paciente que teve câncer, eu tratei, o cara curou do câncer, mas o cara teve um estresse insuportável, né? E esse estresse insuportável, está no caminho errado, fez com que ele reduzisse a produção de cortisol. E ele começou a pagar. E eu falei para a irmã dele, né, que era terapeuta, é terapeuta germânica, pede para o médico fazer exame de cortisol. Deve estar baixo o cortisol dele, porque ele não tem nenhuma razão dele estar apagando, né? A doença dele não gera isso. Ele tinha câncer nos ossos, né? E câncer nos ossos não dá esse problema. Aí ela não fez o exame, não pediu o médico medir o cortisol, e o cara foi apagando. Fez uma velhinha, né? Baixando o cortisol, baixando a pressão, apaga e morre. 42 anos o cara tinha. Morreu porque o médico não percebeu que o cortisol estava baixo. E ele tinha tido um estresse, ele se divorciou da esposa dele, né? Fazia um mês mais ou menos. Então, deu um estresse e eu não tive tempo de tratar aquele estresse, né? Porque eu vi que ele se divorciou da esposa, estava bravo, etc., resolveu o problema, mas ele tinha tido conflito. Eu achei que ele tinha enfrentado a situação. Ele enfrentou a situação da separação, mas teve o conflito de ter tomado a decisão errada, né? E na cabeça dele, a decisão errada foi de separar da mulher, provavelmente. E o Separou ser a mulher, humano é uma caixa de surpresas, né? A gente é, toda hora tem a nossa mente nos traz coisas
de pensar coisas sobre o que a gente decide, isso é muito forte. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente trabalha nosso emocional, nossa psique, e nosso corpo também vai entrar em sintonia e trazer menos doenças. Então é isso, Leão. Se podemos encerrar a gravação. Quem estiver Vamos assistindo encerrar a gravação. no YouTube, agradecidos. E pode deixar seu comentário, sua curtida, se ainda não segue o meu canal. E também, se fez sentido para você, compartilhe com outras pessoas que precisam dessas informações, porque o que a gente traz aqui é saúde, é vida, é qualidade de existência. Como diz o Dr. Hammer, a gente aprende a ser o nosso próprio médico. A gente não terciariza mais a nossa vida na mão de médicos que nem sempre veem o todo. A gente precisa dos médicos, mas a gente precisa da nossa participação ativa nos nossos tratamentos para a gente não ficar à mercê e não se tornar vítimas, porque é o que acontece quando a gente não assume o protagonismo assim, da nossa vida mesmo, né? Da nossa saúde. A gente se sente vítima, a gente se sente injustiçada e o corpo vai continuar trazendo mais doenças. E não tem qualidade de vida nesse ritmo. Então, agradecida mais uma vez, Leôncio, agradecida quem esteve aqui que também é ao vivo. Vamos pausar a gravação e a gente continuar nossas conversas aqui mais um pouquinho.